Olá, espero que se encontrem bem. Hoje vamos falar acerca de modelagem de roupas, mas de uma maneira mais geral. Eu diria que este vídeo serve quase como que introdução a quem quer aprofundar os conhecimentos na área de modelagem. Portanto, vamos falar de alguns conceitos gerais que eu penso que pode de alguma forma ajudar neste percurso. Começando se calhar pelo início, pelo conceito de modelagem, ou há quem também utilize o termo modelação. O que é modelagem? Modelagem é um conjunto de ações, portanto é um conjunto de procedimentos que nos permitem construir moldes, neste caso moldes de roupa, e que são essenciais então para criarmos uma peça de roupa. E o que é que são esses moldes? Os moldes vão ter que ser construções planas, uma vez que depois vão ser colocados sobre o tecido para nos orientarem no corte do tecido, ok? E portanto, por exemplo, uma peça de roupa vai ter um conjunto de moldes e cada um desses moldes tem a forma de uma das componentes da peça de roupa. Tomando, por exemplo, uma peça simples, uma saia simples. Uma saia, para construirmos uma saia, ela é constituída, por exemplo, pode ser pela frente da saia, pelas costas da saia, pelos bolsos, depois se calhar por um coxe, para colocar na zona da cintura. Então, que moldes é que neste caso numa saia simples nós iríamos precisar de construir, de ter? O molde da frente da saia, provavelmente, o molde das costas da saia, depois um molde ou mais consoante a necessidade, para os bolsos e depois um molde para o cós da saia. Neste caso seria uma peça de roupa simples e teria assim poucos moldes, porque a peça tem poucas partes, poucas componentes. Mas obviamente se fosse uma peça de roupa mais complexa, poderá ter muito mais moldes, porque terá muito mais componentes, ok? Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da última peça de roupa que eu estive a fazer, que foi umas calças jeans, ou como se diz aqui em Portugal, umas calças de ganga, e então na parte da modelagem eu primeiro definia então o modelo que queria relativamente às minhas calças jeans, e então depois fui construir os moldes para poder, por fim, cortar o tecido. No caso, nas calças de ganga, normalmente, portanto, será um denim, um tecido característico para as calças jeans. E então, que moldes é que eu depois produzi? Produzi um molde para cortar a frente das calças e outro para cortar as costas a parte traseira das calças. Depois, a calça jeans tem um conjunto de bolsos, também tive que produzir os moldes para cada um desses de bolsos e, portanto, no fundo, um molde e depois também para a parte da braguilha, do fecho, onde tem a carcela do fecho, portanto, os moldes que, no fundo, eu achei que eram necessários para criar a minha calça jeans. Se calhar na prática é mais fácil. Pronto, eu tenho aqui os moldes que produzi para a calça jeans. Este será o molde, foi o molde que eu produzi para a parte da frente das calças. Cada um destes moldes depois tem um conjunto de marcações necessários, tem também aqui a margem de costura, não é? Para cozer com as outras componentes, portanto, por exemplo, a parte da frente, esta é a parte da frente, é o molde da frente, para cortar a parte da frente da calça, e que depois vai cozer com a parte das costas, portanto, precisa ter uma margem de costuras, assim como outro conjunto de marcações. Depois temos também aqui, obviamente, então, como eu estava a dizer, a parte traseira das minhas calças jeans, também com um conjunto de marcações, nomeadamente aqui o fio direito, que é muito importante para depois colocarmos o tecido, portanto, o molde sobre o tecido de forma correta, mas se calhar depois faço um vídeo mais específico sobre esta questão das marcações nos moldes. Como eu diria, este é um vídeo mais geral, digamos assim, mais introdutório, com conceitos mais gerais. Portanto, a minha calça jeans depois tem um conjunto de bolsos e eu tenho aqui todos os moldes necessários para os bolsos, que no caso este é para o bolso mais pequenino, não é? Que antigamente era utilizado para o bolso, aquele bolso que nós chamamos às vezes bolso da moeda, mas acho que a função original era mais para colocar o relógio do bolso. Aqui também estão os restantes
moldes para os bolsos da frente, que têm uma abertura assim redonda, portanto foram feitos de acordo com a forma que eu quis dar a esses moldes. Depois também tenho aqui um molde para os bolsos traseiros, que no caso da calça jeans são bolsos de chapa. Este também é uma vista aqui, faz parte do molde do bolso, é uma vista inferior. E ainda para a traseira das calças, as calças jeans têm sempre aquele encaixe, uma espécie de uma pala, portanto está aqui também o molde que vai cozer na parte de cima da traseira da calça. E finalmente também tenho aqui dois moldes que vou precisar para a parte da braguilha, portanto para a carcela do fecho no meio da frente das calças. Portanto, estão aqui todos os moldes que eu necessitei para depois cortar as minhas calças jeans. E já agora, eu por acaso tenho-as aqui, posso mostrar, estes foram os moldes que eu utilizei para fazer estas calças jeans. Portanto, os bolsos da frente, aquele bolso mais pequenino, que eu optei até para prolongar para frente, às vezes também tradicionalmente ele é cortado, é mesmo mais pequenino, mas para ele ficar um bocadinho maior, eu prolonguei-o assim mais para dentro do bolso. Depois aqui a braguilha, tem uma componente que é a carcela superior e depois a carcela inferior, que eu também produzi os moldes. Na parte tem aqui também a parte do cinto, mas isto é a parte do cós, mas aqui é uma tira de tecido a direito, porque optei por fazer um cós reto, um cós a direito. Depois, aqui na parte de trás, então tem a parte deste encaixe posterior, que também tive de produzir o molde, assim como os bolsos de chapa. Também depois fiz, obviamente, aqui a parte das presilhas, destes passadores. E depois, relativamente aos bolsos da frente, obviamente, também temos que criar o molde para o forro. Pronto, isto é o resultado final que eu precisei, antes de tudo, de cortar no tecido para depois poder costurar. Então, os moldes serviam mesmo, facilitaram-me essa função, porque foi só colocar sobre o tecido e depois cortar o tecido de acordo com a forma de cada um desses moldes. Mas a questão aqui é como é que nós vamos então construir estes moldes. Nós vamos ter que utilizar um conjunto de técnicas para chegarmos a este produto final da modelagem que são os moldes. E então vamos ter que definir quais são essas técnicas, uma sequência de técnicas que vamos utilizar. Esta sequência de técnicas que são utilizadas de uma forma mais ou menos sistemática, nós chamamos de um método. Portanto, o método é um conjunto de técnicas que nós já sabemos, porque assim acaba por ser como que um guião que nos permite saber o que é que vamos fazer em cada uma dessas etapas. Acaba por ser um roteiro para a nossa modelagem. Agora, obviamente, como em tudo na vida, há inúmeros métodos. Nós podemos começar a aprender um determinado método, seja de que forma for, ou com aulas, ou através de um livro, ou através de vídeos, seja de que forma for. Normalmente o mais fácil é partirmos, estudarmos, começarmos a utilizar o método que interiorizarmos, mas depois o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhando, vamos experimentando e o natural é muitas vezes irmos contactando até com métodos diferentes. E o caminho mais normal é irmos assimilando, no fundo, técnicas que achamos mais interessantes e que têm mais sentido para o nosso trabalho, de um método e outras técnicas do outro método, isto para dizer que vamos construindo a nossa forma de trabalhar. No fundo, vamos personalizando um bocadinho a nossa forma de trabalhar e não deixamos de construir o nosso método. Claro que no início é sempre importante não querer diversificar muito em termos de abordagem, em termos de método, aprender o método, experimentar e depois o caminho, obviamente, será de irmos desenvolvendo as nossas competências e ir assimilando diferentes técnicas. Mas, por exemplo, para dar um exemplo de diferentes métodos, há métodos que, pelas suas características, utilizam, por exemplo, mais técnicas daquilo que nós chamamos uma modelagem plana. E uma modelagem plana é quando nós trabalhamos
em duas dimensões, portanto, na dimensão plana. Portanto, nós vamos, por exemplo, é quando nós construímos o módulo, os moldes através do desenho de linhas, às quais, por exemplo, vamos associar as nossas medidas do corpo, mas vamos desenhando sempre tudo numa dimensão plana. Portanto, pode ser à mão, obviamente em papel, mas também podemos utilizar um computador, um meio digital. Mas não deixamos de trabalhar na dimensão plana. Há outros métodos que trabalham mais diretamente, logo diretamente com o volume, portanto são métodos, nós chamamos de métodos tridimensionais, porque além da altura e da largura, trabalhamos já com uma terceira dimensão que é o volume. E, por exemplo, estes métodos, também há quem chame esta modelagem mais tridimensional de moulage, que é o termo francês. E é uma modelagem que é feita, por exemplo, diretamente num manequim, que nos permite ver logo a forma final da peça de roupa, ok? Portanto, pode ser diretamente no manequim ou pode ser também, por exemplo, diretamente no corpo da pessoa. Por exemplo, quando vamos fazer uma modelagem feita à medida para uma pessoa em particular, podemos até fazer logo a modelagem diretamente no corpo dessa pessoa, ok? Se vamos fazer para outra pessoa, é bem possível termos bons resultados trabalhando diretamente no corpo da pessoa. Se for para nós próprios, é mais difícil, estamos a trabalhar diretamente no nosso corpo. Muitas vezes, por exemplo, para fazer roupas para mim própria, o que eu faço é misturar um bocadinho de técnicas de modelagem plana com técnicas de modelagem tridimensional ou moulage. Normalmente o que eu faço é as minhas bases, portanto já as tenho, e fiz segundo uma modelagem plana, ou seja, tirei as minhas medidas no corpo e depois fui desenhar as minhas bases os meus moldes base. O que é isso? Também já agora é um conceito bastante importante na modelagem e acaba por ser uma primeira etapa, quando queremos criar uma peça de roupa, que é criarmos os moldes base. E o que é que são isso, moldes base? No fundo, os moldes base são reproduções do nosso corpo que servirão, como o próprio nome diz, de base para depois criarmos os modelos de roupa, diferentes peças de roupa. Por exemplo, o que eu faço e que tenho é a base do meu busto, não é? Portanto, que me vai permitir, por exemplo, depois criar modelos de blusas, de camisas, até mesmo de vestidos, prolongando essa base de busto. Tenho uma base também da cintura para baixo, aliás, tenho duas, uma de saia e uma de calça, e depois também tenho uma base de manga. Estas quatro, manga, busto, saia e calça, são as quatro principais, as bases mesmo mais básicas, e porque cobrem todas as partes do corpo. Essas bases, por exemplo, ao costurar, elas acabam por ficar mais ou menos justas ao corpo, com uma ligeira folga, obviamente, que é necessário para qualquer peça de roupa, para nos movimentarmos. E depois, portanto, são assim, estas bases são bases muito simplificadas, elas não representam um modelo de roupa que nós vamos vestir, é só um ponto de partida para depois criarmos esses modelos de roupa. Portanto, não têm quaisquer pormenores e são mais ajustadas ao corpo. Pronto, eu de qualquer das formas, depois até vou deixar aqui no link do vídeo, aqui no vídeo, na descrição do vídeo, links para outros vídeos em que eu falo em que eu mostro como é que faço a construção desses moldes base, esses quatro moldes de base, e nomeadamente que etapas é que é necessário, começando por tirar as medidas no corpo e depois desenhar esses moldes base. Pronto, e no meu caso, eu, por exemplo, realmente tenho as minhas bases, eu desenho as minhas bases para o meu corpo. Mas, por exemplo, mesmo esses moldes bases, no caso, ao desenhar, utilizei uma técnica, então, bidimensional. Utilizei técnica de modelagem plana, ok? Mas podia, se fosse, por exemplo, fazer uma base para outra pessoa, podia optar por utilizar técnicas mais de modelagem tridimensional, de moulage. Se fosse construir essa base diretamente no corpo da pessoa e jogando logo com o volume do corpo, ok? Porque na modelagem plana,
nós estamos a desenhar no plano, não é? Mas depois, e os moldes para cortarmos o tecido, mesmo que utilizemos técnicas tridimensionais de moulage, depois nós temos que transformar aquilo em moldes planos, porque é assim que vamos conseguir cortar o tecido numa superfície plana, ok? Portanto, na fase final da modelagem, o objetivo é criarmos esses moldes que vão ser sempre planos, mesmo utilizando técnicas mais tridimensionais, diretamente trabalhando no volume e vendo a forma final do molde e da peça logo com volume. Eu, por exemplo, tenho aqui, como eu estava a dizer, a última peça que tenho estado a trabalhar, que terminei recentemente, foi estas calças jeans que fiz para mim. E então, o que é que eu fui fazer? Fui buscar o meu molde base que tinha construído, segundo uma modelagem plana, porque como era para mim, eu ia ter dificuldade em construir a base de calça diretamente no meu corpo, não é que fosse impossível, mas seria mais difícil, e eu também gosto de fazer essas bases segundo uma técnica de modelagem plana. Então fiz, e aqui está, por exemplo, tenho aqui, isso foi exatamente o que eu fiz, que estive a desenhar o molde, eu até o atualizei recentemente. Portanto, isto foi o resultado final da tal modelagem plana em que fiz o molde base. Tem aqui, por exemplo, a frente da calça, depois aqui na parte final eu até provei, depois passei para tecido, depois de desenhar para um pano cru, e estive a provar e acabei por baixar um bocadinho aqui na linha da cintura, que achei que estava muito alta, mas tudo o resto estava muito bem, resultou muito bem esta modelagem no molde base de calça. E depois temos aqui então também o desenho da parte das costas da calça. Portanto, é um molde mesmo muito simplificado, ok? E é sobre este molde base, portanto, que este é um molde base que depois nos vai permitir criar inúmeras peças de roupa, de calças, obviamente. Podemos a partir daqui fazer uma calça clássica, fazer uma calça mais desportiva, mais informal, ou, por exemplo, no caso, eu optei a partir daqui, desta base, fazer a construção então das calças jeans. E, por exemplo, então o que é que eu fiz? Passei esta base para uma folha, ok? E aqui está, até vos vou mostrar, porque acho que é mais fácil compreender isto aqui na prática. Portanto, exatamente o que eu tinha na outra folha, e também a azul, não é? Tenho aqui desenhado o molde base. E depois, o que é que eu fui fazer? Aqui é a frente e aqui a parte das costas. A parte das costas, a única coisa que eu depois fui aqui colocar foi o encaixe posterior, a tal pala característica das calças jeans. Tudo o resto eu mantive, porque eram umas calças jeans com uma, digamos assim, um modelo mais clássico, de cintura subida, muito próximo do molde base, portanto eu praticamente não fiz aqui grandes alterações. Só depois apertei mais um bocadinho aqui na lateral, e aqui no entre de pernas também apertei mais um pouco. Foi as únicas alterações que eu fiz até relativamente ao molde base. E na frente, então, estive aqui a desenhar todas as componentes, os bolsos com a abertura redonda, aqui o bolso do relógio mais pequenino, aqui toda a parte estive a desenhar, a construir a parte da braguilha, e aqui o forro do bolso. Pronto, foram estas, aqui desenhei, não é? Sobre o molde base, estive a desenhar os pormenores, no fundo, que caracterizam a calça jeans. E depois, a partir daqui, o que é que eu fiz? Fui extrair, então, os moldes. Aqui nas costas, a partir daqui deste desenho, desta construção, eu fui extrair o molde das costas e aqui do encaixe. Foram 2 moldes. Depois, aqui na frente, já tem muito mais moldes, porque aqui da parte da barguilha foram 2, aqui também do bolso foram um conjunto de moldes, o que eu vos estive a mostrar ao bocado, ok? Todos estes moldes aqui, tirando este que é depois do bolso da parte traseira de chapa, todos estes moldes, portanto, são componentes necessários para cortarmos o tecido, para fazer então estes pormenores da parte da frente das costas, ok? Este também é das costas, da frente da calça. Este aqui é da parte das costas, será então um encaixe,
e depois o bolso traseiro. E obviamente, como já tinha mostrado, as componentes maiores que são a parte traseira e a parte da frente das calças. Outra perspectiva que também poderemos abordar será, em termos de modelagem, de acordo com o nosso objetivo, podemos, por exemplo, optar por fazer modelagens para tamanhos, para peças de roupa com tamanhos mais standard, padronizados. Por exemplo, imagina que queremos criar uma marca de roupas para vender, ou temos aí então que criar as peças de roupa já com os tamanhos padrão, e este tipo de modelagem nós chamamos mais de modelagem, portanto, para tamanhos padrão, mais uma modelagem mais próximo daquilo que nós chamamos de modelagem industrial, ou então podemos optar por fazer uma modelagem para pessoas em particulares. Por exemplo, isto será mais uma modelagem feita por medida, feita sob medida. E isto, por exemplo, aplica-se quando queremos costurar as nossas próprias roupas. Portanto, vamos criar esses moldes de roupa, de preferência já de acordo com as nossas medidas, com as nossas características anatómicas. E não quer dizer que não possamos também partir de tamanhos padrão e depois fazer a adaptação para as nossas características anatómicas, mas é mais difícil. O ideal é mesmo e isto para quem quer aprender modelagem, obviamente, pode optar por comprar moldes prontos, e aí lá está. Também, se calhar, obviamente que o mais comum é comprarmos para um tamanho padrão que nós achamos que se adapta mais às nossas medidas, e depois teríamos que fazer toda a adaptação do molde, porque podemos vestir próximo de um padrão, mas as nossas características anatómicas há sempre diferenças em relação aos moldes que adquirimos com esse tamanho padrão. Portanto, mas numa modelagem feita à medida é a grande vantagem, porque nós partimos logo das nossas características anatómicas. A primeira etapa então será construir esses moldes base que são testados e nos vestem bem, e a partir daí é muito mais fácil fazer a transformação para um modelo de roupa, e esse modelo de roupa nos vestir bem, que foi feito a partir dessa base já nossa, já adaptada às nossas medidas. Portanto, há aqui também duas formas de trabalhar diferente, ou para tamanhos padrão, ou que será uma modelagem mais industrializada, mais industrial, ou então uma modelagem feita então por medida, que é a forma de trabalhar que eu tenho desenvolvido mais. Por exemplo, a minha formação inicial até foi numa escola profissional aqui em Portugal, no Modatex, e então a minha base foi mesmo a modelagem industrial, mas depois o meu gosto foi sempre por uma modelagem mais feita por medida, e então fui desenvolvendo também os meus conhecimentos e contactando com outros métodos e com outras técnicas, e que fui assim assimilando para a minha forma de trabalhar. E então, por exemplo, um caminho poderá, se queres, por exemplo, construir uma peça de roupa para ti, um caminho poderá ser, primeiro que tudo, criares o teu molde base, e depois, ou os teus moldes base, e depois, a partir desses moldes base que vais provar, vais testar, aí sim construir os diferentes modelos, as diferentes peças de roupa, a partir sempre dessas bases, e te garanto que o resultado será bem melhor e mais satisfatório relativamente ao resultado final. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se de facto gostas de costurar roupas ou tens essa vontade de aprender, aconselho-te mesmo a aprofundar os teus conhecimentos na modelagem, porque vão-te dar muito mais liberdade e autonomia para dar vida, no fundo, às tuas ideias. Entretanto, boas costuras!